Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje, ó, é desse suplá. É um suplá bem facinho de fazer. Eu vou dar o nome dele de suplá corações e margarida por conta, né, dele desse formatinho na ponta que parece um coração, ó. Fica bem bonito e tem a margarida no meio. Eu ensino vocês a aumentarem a peça, tá? Esse meu ficou com 36 centímetros de diâmetro e 120 gramas. Mas eu explico certinho caso vocês vão aumentar, tá? O rosa, ele ficou um pouquinho maior. Eu ensino durante o vídeo certinho pra vocês. Espero que vocês gostem. Assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, compartilha o vídeo. Deixa um comentário, tá? Que tudo isso ajuda o canal a trazer mais vídeo pra vocês. Esse suplá, eu vi uma foto no Pinterest, mas era uma pecinha pequena. Aí eu fui adaptando, tá, o tamanho dele pra ficar um tamanho de um suplá. Eu achei bem lindo e trouxe pra vocês. Agora, bora lá pra lista de materiais e pro passo a passo dessa peça maravilhosa. Eu vou usar o fio número 6, um pouquinho de amarelo, um pouquinho de branco e vou fazer a base no azulzinho. O amarelo e o branco eu sugiro que vocês usem, tá? Amarelo e branco, porque vai ser a flor central, mas o azulzinho que eu vou usar, vocês podem usar aí a cor da preferência de vocês. A agulha de crochê 3,5 e tesourinha. Eu vou iniciar com o amarelo, então vou fazer aqui um anel mágico. Deixo um pedacinho de fio, ó, laço aqui em 2 dedos, seguro. Com a agulha, ó, eu passo aqui por dentro do anel e pego o fio que está saindo lá do novelo. Já seguro aqui, ó, e vou fazer aqui uma correntinha, aperto bem, só pra travar aqui o anel mágico, ó, e já tá prontinho. Então, eu vou trabalhar, ó, do lado que tá esses 2 fios. Eu vou vir aqui dentro, vou puxar o fio, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou trabalhar pontos altos pela metade fechado junto, então esse já vai ser o meu primeiro ponto alto pela metade, tá? Eu já inicio assim, um ponto baixo, uma correntinha. Laço o fio, venho aqui dentro e solto 2 laçadinhas, tá? Então, fiquei com 2 pontos altos pela metade, pego o fio e solto aqui as laçadinhas. Vou fazer 2 correntinhas de separação e, novamente, ó, vou fazer 2 pontos altos pela metade fechados juntos. Então, puxo o fio, solto 2 laçadas, seguro aqui na agulha, novamente, laço o fio, puxo a laçadinha, ó, solto 2 laçadas e seguro aqui na agulha. Agora, eu pego o fio e solto todas as laçadinhas de uma vez. 2 correntinhas de separação. Então, já tenho aqui, ó, 2 motivos. E eu vou fazer assim até eu ficar com um total de 11 motivos desse. Ó, 2 pontos altos pela metade, solta todas as laçadinhas juntos. 2 correntinhas de separação. Eu vou fazer até eu ficar com 11 motivos. Fiz, ó, os 11 motivos. Então, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por que eu fiz 11? Eu fiz um trabalho com 12, tá? E achei que não ficou muito legal, ó. Que foi aqui o rosa. Ele ficou assim, ó, levemente embabadado. Então, se eu fizer um a menos, ó, ele vai ficar perfeitinho, tá? Isso eu deixei assim, ó, pra mostrar, né? Caso alguém quiser fazer com 12 pétalas aqui, ó, ele vai ficar um pouquinho assim, embabadado. Tá? Com 11, ele vai ficar bem certinho. Então, ó, fiz aqui, já fiz as 2 correntinhas de separação, vou soltar aqui um pouquinho essa laçada e vou puxar aqui o anel mágico, sempre ajeitando aqui os pontinhos, ó, pra ficar bem certinho, tá? Esse daqui, ele não fica totalmente fechado, por conta de ter bastante ponto, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Se eu puxar muito aqui, vai ficar tudo remontado e não vai ficar bonito o trabalho. Então, eu vou voltar aqui, ó, e vou fechar com ponto baixíssimo por trás desse primeiro motivo. Então, eu fecho aqui com ponto baixíssimo. Eu já vou cortar aqui o fio. Ó, cortei aqui o fio. Com a própria agulha aqui, ó, eu puxo esse fiozinho pra trás. Esse fio inicial, ó, eu vou subir ele pra gente amarrar ali os 2 fios juntos, tá? E depois eu caminho ali pelas alcinhas de correntinha, que vai ser onde a gente vai fazer a próxima carreira. E aí, ele fica bem arrematadinho, bem certinho.
Ó, puxo aqui, eu vou dar um nozinho só, tá? Aqui eu ajeito bem, ó, pra ele não soltar, né? Eu dou um nozinho só, pra não ficar parecendo marca de nó. Ó, apenas um nozinho. E vou pegar essas pontinhas de fio e vou caminhar aqui, ó, na última alcinha aqui de cada correntinha dessa. Porque depois a gente já trabalha por cima na próxima carreira e já fica tudo arrematado. Os meus trabalhos eu gosto sempre de já ir arrematando os fios, né? Pra quando chegar no final, já tá tudo certinho e não ter mais fio pra arrematar. Então, vou caminhar ele por um pedacinho. No último, eu puxo o fiozinho pra trás, depois só cortar o excesso. Se quiser, pode passar um pouquinho de cola. Agora, ó, com o fio branco, tá? Vou fazer aqui a próxima carreira. Então, vou deixar um pedacinho de fio. Vou laçar aqui, ó, 2 vezes, porque eu vou fazer um falso ponto alto. Então, vem aqui em qualquer espaço de correntinha, ó. Vou lá atrás, puxo o fio e vou soltar aqui, ó, apenas 2 laçadinhas, porque eu vou continuar fazendo pontos altos pela metade fechados juntos. Só que nessa carreira, em cada espacinho, eu vou colocar 4 pontos altos, tá? Então, ó, fiz um, laço o fio, volto aqui nesse mesmo espaço, solto 2 laçadas, ó. Fiz 2, laço o fio, volto aqui no mesmo espaço, 3, 4. Fiz os 4 pontos, ó, solto tudo de uma vez. 2 correntinhas de separação. Essa pontinha de fio, ó, eu deixo ela aqui pra eu já arrematar na próxima carreirinha. Laço o fio, vou aqui, ó, no próximo espacinho. Deixa eu só dar uma erguidinha pra ficar mais clarinho, tá? Porque a luz do tripé apagou, ficou um pouco escuro, né? Ó, volto no próximo espaço, ó, faço um ponto alto pela metade. 2, 3 e 4. Segurei aqui a todas as alcinhas, agora eu pego o fio e solto todas as alcinhas de uma vez. 2 correntinhas de separação, ó, novamente laço o fio e vou pro próximo espaço. Um ponto alto pela metade, segura a outra alcinha. No próximo, um ponto alto pela metade, ó, seguro a alcinha. Mais um ponto alto pela metade, segura a alcinha. E novamente, ó, 4 vezes. Pego o fio e solto todos de uma vez. 2 correntinhas de separação. E assim, ó, eu vou fazer até chegar no finalzinho da carreira. Fiz toda a volta, ó. E como nós fizemos 11 motivos aqui na parte amarela, ficamos também com 11 motivos aqui na parte branca. Fiz as 2 correntinhas de separação. Vou vir aqui, ó, por trás do meu primeiro motivo. Vou lá atrás, puxo o fio e fecho aqui, tá? Com um ponto baixíssimo. Finalizando, ó, essa carreira. Eu já vou cortar, porque agora a gente já vai começar a trabalhar com a cor da base. Então, aqui eu fiz apenas a flor do meio, né? Eu puxo esse fiozinho aqui pra trás, com a própria agulha, ó, ajusto bem. Eu vou dar um nozinho aqui, ó, nesses 2 fios, tá? Só um nozinho pra ele não ficar muito grosseiro, ó, ajusto bem. E pego esses fios e vou caminhar aqui, ó, pela a última alcinha aqui de cada pontinho desse, tá? Tanto das correntinhas quanto do ponto. Ó, posso passar as 2 de uma vez, tá? Tudo por um lado só. Ou pode jogar uma para um lado, outra para outro, para ficar mais fininho. Como a gente vai trabalhar aqui por cima, não tem problema, tá? Quando chegar nesse ponto, ó, eu jogo para trás. Eu sempre gosto de fazer meus arremates assim. A não ser, né, quando é carreira final, ou uma carreira que vai aparecer essa parte de cima, aí eu não faço. Aí eu arremato os fios lá pela parte de trás, ó. Pode jogar um pra frente, um pra trás, ó, que ele fica mais invisível ainda, tá? Então, vou caminhar aqui por um pedacinho, a gente já vai começar com outra cor. Agora, ó, eu vou usar o azul bebê, tá? Pra fazer a base. Mas como eu falei antes pra vocês, vocês podem usar a cor da preferência de vocês, tá bom? Então, vou, ó, começar com falso ponto alto. Deixa um pedacinho aqui de fio, ó, pra fazer o arremate. E laço aqui 2 vezes na agulha. Eu venho em qualquer espacinho aqui, ó, de correntinha. Puxo o fio. Aqui eu faço um ponto alto, ó. Solto 2... solto 2. Eu fiz um falso ponto alto, mas se você não conseguir fazer, você pode amarrar o fio aqui e subir aí as correntinhas, tá? 2 ou 3 correntinhas. Laço o fio, volto no mesmo espaço, mais um ponto alto. Eu já posso puxar aqui esse fio, ó, e deixo pra arrematar ele na próxima carreira.
laço o fio, volto aqui no mesmo espaço. Então, cada espacinho desse de correntinhas, eu vou fazer 4 pontos altos. Faço mais um. Fiz os 4 pontos altos, vou fazer aqui uma correntinha de separação. Vou no próximo espaço, 4 pontos altos. Essa carreira é bem facinha, vai ser apenas isso, tá? Em cada espacinho de correntinha, eu faço 4 pontos altos, separado com uma correntinha. Fiz os 4 pontos altos, faço uma correntinha de separação. No próximo espaço, novamente. E eu vou fazer assim, ó, por toda essa carreira. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Em cada espacinho, eu fiz os 4 pontos altos separado com uma correntinha. Aqui eu já fiz a minha correntinha de separação. Como eu fiz o falso ponto alto, ó, eu posso puxar aqui esse fiozinho pra ficar mais fácil pra eu fazer o arremate, tá? Se você fez as correntinhas, é só fechar na correntinha. Então, ó, como eu puxei o fiozinho, ficou aqui como se fosse um ponto baixo, uma correntinha. Então, vem aqui, ó, e fecho com um ponto baixíssimo. Essa laçadinha, ó, vou esticar um pouquinho, vou pegar essa pontinha de fio inicial e vou caminhar com ela, ó, na última alcinha aqui de cada ponto, já pra ficar arrematado certinho, tá? Ficar um trabalho bem feitinho, pra depois não ficar aquele monte de nós atrás da peça. Então, ó, pra ficar mais bonitinho, você pode passar um pra frente, um pra trás, um pra frente, um pra trás, ou ir passando, né, todos pela alcinha de trás aí, da forma que você achar melhor. Ó, vou jogar lá pra trás, depois é só cortar o excesso, se você preferir, passa um pouquinho de cola. Volto aqui na minha laçadinha, ajusto, mas eu não vou deixar ela tão ajustada, tá? Vou deixar ela mais folgadinha, porque eu vou subir aqui 2 correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto, ó. Mas eu vou fazer 2 correntinhas bem folgadinha, pra ela não ficar marcada. Então, ó, fiz o meu ponto alto no primeiro, que foram as 2 correntinhas, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, nos 3 primeiros, eu fiz um ponto alto para cada ponto. E vou começar agora a fazer os aumentos. Então, sempre no último ponto, eu faço meus aumentos, que são 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. Então, volto, ó, no mesmo espaço e faço mais um. Ó, nessa carreira, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Uma correntinha de separação, passo pro próximo motivo e vou fazer novamente, ó. Um ponto alto para cada ponto, e no último eu faço o aumento, que são os 2 pontos altos juntos. Ó, fiz aqui 3, no último eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Sempre gosto de conferir, ó, 3, 5, tá? Eu gosto de conferir toda a carreira, né, pra gente não fazer errado, depois ter que desmanchar a peça. Passei pro próximo motivo, ó, fiz a correntinha, passei pro próximo motivo e repito novamente. Um ponto alto para cada ponto. E no último, eu faço 2 pontos altos juntos. Eu vou fazer assim, tá? Até chegar no finalzinho da carreira, já volto com vocês. Fiz toda a volta, ó, cheguei aqui, fiz a correntinha de separação. Venho aqui no meu primeiro ponto, onde eu fiz as 2 correntinhas, então, venho na segunda correntinha e fecho com ponto baixíssimo, ó. Não precisa apertar tanto também, pra não ficar tão marcado. Então, já fiz aqui, ó, 2 carreirinhas. Vou fazer aqui as 2 correntinhas bem folgadinha, que vai ser meu primeiro ponto alto. E vou em cima do próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último, eu faço o meu aumento. 2 pontos altos juntos. Sempre vai ser o aumento no último ponto, tá? Ó, nessa carreira, a gente ficou aqui com 2, 4, 6 pontos altos. Iniciamos aqui com 4 pontos altos, depois na outra carreira, 5 pontos altos, e nessa carreira, 6 pontos altos. São 1, 2, 3, 4 sozinhos e 2 juntos. Sempre no finalzinho vai ser o aumento. Faço uma correntinha de separação, vou no próximo e repito novamente. Um ponto alto, mais um ponto alto, faço um ponto alto para cada ponto. E aqui no último, eu faço 2 pontos altos juntos, que vai ser o meu aumento.
Eu vou fazer assim por toda essa carreira, ó, uma correntinha de separação. Eu vou fazer assim por toda essa carreirinha até chegar no final. E eu vou repetir assim, tá? Até eu ficar aqui, ó, com 8 carreiras, tá? Na última carreira, vão ser 9 pontos altos sozinho e o aumento no último, tá bom? Então, eu vou fazer até eu ficar com 8 carreiras. Aqui eu já tenho 1, 2, estou aqui na terceira, tá? Vou fazer as 8 carreiras, já volto com vocês. Terminei aqui a parte da base, ó. Então, eu fui fazendo carreiras, tá? Até eu ficar com um total de 8, ó. Contando aqui dessa primeira azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. E na 8ª carreira, ó, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos, tá? Fiquei com 11 pontos altos, ó, sendo 9 pontos altos sozinho. E no último, coloquei 2. 9 pontos altos. Então, cheguei aqui no finalzinho, ó. No meu primeiro ponto, aqui onde eu subi as correntinhas, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Então, pra mim, esse tamanho de base já tá bom, tá? Se você quiser fazer uma peça maiorzinha, é só aumentar aí mais 1 ou 2 carreiras, tá? Aí vai do gosto de cada um. Agora, ó, pra começar a fazer a parte, né, que vai dar o formatinho de coração aqui na parte de cima, ó, eu vou, no próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo e aqui, ó, no terceiro, um ponto baixíssimo. Então, vou começar no terceiro ponto. Esses 2 primeiros pontos eu pulo. Vou subir aqui 2 correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto. E nesse mesmo ponto, eu vou fazer mais 7, que eu vou ficar aqui com um total de 8 pontos altos, tá? Então, já tenho 2, ó, com as correntinhas, né? 2, 3, 4... 5, 6, fica apertadinho, tá? Mas você faz com cuidado para não ficar um ponto arremontado um por cima do outro, para deixar assim, ó, um do ladinho do outro. Então, já tem aqui 3, 6, 7, 8. Fiz aqui meus 8, ó, eu vou pular aqui, ó, 1, 2, venho no terceiro e faço um ponto baixo. Laço o fio, pulo aqui, ó, esse eu fiz o ponto baixo, né? Eu pulo 1, 2, venho aqui, ó, no próximo e faço novamente 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sempre gosto de conferir, tá? Ó, 2, 4, 6, 8. Esse também a gente já fez aqui contando, né? Então, sobrou aqui, ó, 2 espaços. Eu vou vir aqui na correntinha e fechar com ponto baixo. Então, ó, eu já fiz aqui, ó, no primeiro motivo, tá? Os 2, que ele fica assim, que dá esse formatinho de coração, né? Fica bem delicadinho. Agora, ó, eu laço o fio, pulo aqui, ó, 1, 2, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Eu pulei os 2 primeiros, ó, e iniciei aqui no terceiro. Então, pulo 1, 2, venho no terceiro e vou fazer aqui 8 pontos altos. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali do outro lado, ó, vou fazer 8 pontos altos nesse espaço. Fiz aqui os 8 pontos altos, ó, nesse espacinho. Agora, ó, eu pulo aqui 1, 2, no próximo, um ponto baixo. Laço o fio, pulo 1, 2, no próximo, repito novamente 8 pontos altos. Fiz os 8 pontos altos, sobrou 2 pontos, venho aqui na correntinha e faço um ponto baixo. Laço o fio, já venho aqui, ó, no próximo motivo, pulo 1, 2 e vou repetir novamente. E assim eu vou fazer por toda essa carreira, tá? Por toda essa carreira até chegar no finalzinho. Olha só, já fiz aqui em 2 motivos, tá? Vou continuar até chegar aqui, ó, no finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz por toda a volta, ó como ele fica bem certinho, tá? Com 11 pétalas aqui, né, na florzinha.
Fica bem certinho. Então, cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz os 8 pontos altos, vou vir aqui no espaço de correntinha e vou fazer um ponto baixo. Agora, ó, eu venho aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto alto, ó, tem as duas correntinhas, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Ó, fechei com ponto baixíssimo, então, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Essa correntinha vai ser como se fosse aqui o meu ponto baixo, tá? Porque se eu fizer um outro ponto baixo aqui, vai ficar um pouquinho arremontado. Então, vou laçar o fio, vou vir no próximo e vou fazer um meio ponto alto, ó. Pego as duas alcinhas normal, tá? Ó, puxei, pego o fio e solto aqui as 3 laçadas de uma vez. Então, no primeiro eu fiz um ponto baixo, no segundo um meio ponto alto. Agora, nos próximos 4, eu vou fazer 2 pontos altos para cada ponto. 1, 2. No próximo, novamente. 1, 2, já fiz 2 vezes. No próximo, 1, 2, já fiz 3 vezes. E aqui no próximo, ó, novamente. 1, 2, fiz por 4 vezes, tá? Ó, primeiro ponto baixo, no segundo meio ponto alto, aí fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos, eu coloquei 2 pontos pra cada. Agora, ó, sobrou 2 pontos. Vou fazer igual eu fiz no início. Nesse eu coloco meio ponto alto e aqui no último eu faço um ponto baixo. Olha só. Assim, ele fica um pouquinho maior aqui, tá? Voltei aqui. Ó, assim ele fica um pouquinho maior aqui. Você pode até já finalizar aqui, ó, mas vai ficar pequenininho, né? Eu quis que ele ficasse maiorzinho. Então, daqui mesmo, ó, sem correntinha nenhuma, você já vai passar pro próximo motivo. Aí, você vem aqui, ó, no primeiro ponto e faz um ponto baixo. Laço o fio, vou no segundo ponto, faço um meio ponto alto. Solta as 3 laçadinhas de uma vez. Então, eu faço um ponto baixo, um meio ponto alto, tá? Que é pra ele dar essa curvinha. Se eu fizer todo ponto alto, né, ele não vai dar essa curvinha. Então, um ponto baixo, no próximo, meio ponto alto. E agora, nos 4 próximos, eu faço 2 pontos altos juntos. No mesmo ponto, ó. Venho nesse, faço 2 pontos altos. Vou no próximo, novamente, ó, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. Então, fiz aqui, ó, em 4 pontos. 2 pontos altos juntos, tá? Pra ser os nossos aumentos. Sobrou aqui 2 pontos, eu laço o fio, ó, venho nesse e faço um meio ponto alto. Solto as 3 laçadinhas. Venho no último e faço um ponto baixo. Olha como ele fica bonitinho, né? Ele fica maiorzinho aqui, ó. Sem correntinha nenhuma, eu passo pro próximo motivo, ó. No primeiro, eu faço um ponto baixo, laço o fio, venho no segundo, faço um meio ponto alto, solto as 3 laçadinhas. E, novamente, vou fazer a sequência de 4 pontos, dos 4 próximos pontos, 2 pontos altos juntos em cada ponto, tá? Eu vou fazer assim, ó, por toda a volta, até chegar aqui no finalzinho, ó, onde eu iniciei. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá? Fiz em todos os motivos. Eu troquei de agulha, até esqueci de falar pra vocês. É o mesmo número, tá? É que essa daqui já tá bem velhinha e como tá meio solto esse cabinho, ó, aqui fica maior. Então, eu acho que fica bem mais fácil. Essa que eu iniciei é a mesma. E eu gosto dessa, ó, porque aqui fica mais longo pra mim, fica melhor pra fazer. Aí, eu troquei de agulha, não falei nada, né? Mas é o mesmo número, tá? Ó, cheguei aqui no último ponto, fiz um ponto baixo. Então, agora, ó, eu vou cortar um pedacinho do fio pra gente fazer o acabamento. Você pode fazer com agulha de tapeçaria ou com a própria agulha de crochê, tá? Então, ó, terminei aqui. Eu vou vir aqui, ó, eu vou pular essa correntinha onde foi o meu primeiro ponto baixo, né? Eu fiz a correntinha como um ponto baixo. Então, vem nesse meio ponto alto, ó. Coloco a agulha aqui e vou puxar esse fiozinho. Puxo esse fiozinho, ó, pra cá. Aí, eu vou vir aqui, ó, neste pontinho, ó,
Tá vendo aqui? Onde o fio tá saindo? Vou puxar ele aqui pra dentro. Ó, puxo. Só que eu quero que ele saia aqui. O que que eu vou fazer? Ó, vou passar ele aqui nessa correntinha. Aí, ó, eu vou passar ele nesse pontinho aqui embaixo, ó. Pra ele não ficar por cima do pontinho, tá? E vou jogar esse fio lá pra trás. Deixa eu ver se eu consigo fazer tudo isso aqui com a agulha de crochê, né? Ó, passei lá pra trás. É que eu não trouxe a agulha de tapeçaria aqui pra onde eu tô fazendo o vídeo. Ó, fica bem certinho. Você não sabe nem onde que é o começo ou o fim, né? Aqui da sua carreira. Agora, ó, essa pontinha de fio, eu vou caminhar aqui, ó, entre os pontinhos, vou passar aqui por baixo, tá? Vou fazer aqui com a própria agulha, mas você pode fazer também com a agulha de tapeçaria, que fica bem mais fácil. Eu sempre gosto de deixar uma agulha de tapeçaria aqui do meu lado, mas eu não peguei, eu falei, ah, vou fazer com agulha mesmo, né? Porque tem pessoas que não tem a agulha de tapeçaria e às vezes acha que não consegue fazer o acabamento com agulha de crochê. Mas quem tem bastante prática, né, em fazer crochê, sabe que dá pra fazer tanto com agulha de tapeçaria quanto com agulha de crochê. É mais pra quem não tem muita prática mesmo, é iniciante. Aí a gente ensina todos os passos, né, certinho, pra ficar mais fácil pra todo mundo. Ó, aqui eu vou caminhar aqui entre os pontos. Se você quiser dar algum nozinho, dá algum nozinho agora aqui pelo meio, tá? Pra depois não dar por fora pra não aparecer. Eu nunca gosto de dar nozinhos por fora da peça pra não ficar aparecendo, ainda mais quando é suplá. Quando é um tapete, alguma coisa, a gente dá um nozinho, esconde fiozinho, né? Ó, aqui depois você pode cortar o excesso do fio e passar um pouquinho de cola na pontinha, cola pano, que fica bem certinho, ó. Olha como ele fica bem certinho. O outro, né, o rosa que eu fiz com 12 pétalas na florzinha aqui, ó, ele não ficou assim, tá? Ó, vou até pegar aqui pra vocês verem. Ó, ele ficou um pouquinho babadado. Se você dá uma arrumadinha, bem arrumadinha, ele fica certinho. Mas quando você joga na mesa, ele fica levemente embabadado. Então, eu preferi fazer assim, ó, diminuir, tá? Uma pétala aqui nessa florzinha inicial. E ficou com 11, ó, e ficou tudo bem certinho. Agora, pra fazer um acabamentinho final, eu vou passar uma carreirinha de ponto baixíssimo, tá? Aqui, ó, na cor branca. Agora, ó, com o fio branco, eu vou fazer a carreirinha final, tá? Que vai ser a carreirinha de acabamento. E eu vou fazer, ó, somente aqui nessa alcinha de trás. Então, como eu vou pular o ponto baixo, tá? Tanto o primeiro e o último aqui, ó, de cada motivo, eu vou começar já direto aqui no meio ponto alto, pra ficar mais fácil. Então, ó, esse é o meu último ponto baixo dessa carreira. Eu vou começar, ó, aqui o primeiro ponto baixo dessa carreira, esse é o meio ponto alto. Então, vou puxar aqui, nesse meio ponto alto. Eu vou deixar um pedacinho pra gente fazer o arremate depois, tá, ó? Deixa um pedacinho ali atrás e puxo o fiozinho aqui, ó. Seguro lá, tá, ó? Então, eu já venho aqui no próximo, ó. Deixa a mão bem leve, ó. Venho aqui no próximo, só na alcinha de trás. Vou lá, puxo o fio, ponto baixíssimo. Eu não quero apertar muito pra não ficar repuxado, tá? O primeiro ele fica assim porque esse fio tá solto, mas depois quando a gente fizer o acabamento, fica mais certinho. Ó, vou no próximo, puxo o fio, ponto baixíssimo. Vou na próxima alcinha, ó, de trás, do próximo ponto, ponto baixíssimo. E eu vou fazer assim, ó, pra cada ponto, tá? Só vou pular, como eu falei pra vocês, os pontos baixos, ó. Então, em cada ponto alto e nos meio pontos altos, eu vou fazer assim, ó, um ponto baixíssimo. Puxo o fio, um baixíssimo, aqui, ó, baixíssimo. Então, eu já tô aqui, ó, no meu meio ponto alto. Então, no meio ponto alto, eu faço baixíssimo. Aqui eu vou pular o ponto baixo desse e o ponto baixo do próximo. Então, o ponto baixo do próximo, né, que ele tá meio escondidinho aqui, ó. Então, eu já venho aqui, ó, direto no meio ponto alto. E faço ponto baixíssimo, sempre pegando, ó, essa alcinha de trás. Então, eu faço, ó, pra cada pontinho. Um baixíssimo, sem apertar muito, pra não ficar repuxado. Você pode fazer tanto o ponto baixíssimo, quanto você pode também fazer o ponto siri. O ponto siri, você faz um baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo, uma correntinha, tá? Mas eu vou fazer assim, ó, pulo baixo no final dessa carreira, o baixo primeiro da próxima carreira. Já vou no meio ponto alto, ó, e começo novamente, só na alcinha de trás.
um baixíssimo, na alcinha de trás, um baixíssimo. E eu vou fazer assim até chegar no finalzinho da carreira, onde eu iniciei, tá? Os pontos baixíssimos, ó, vai ficando bem certinho. Então, quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz o ponto baixíssimo no último meio ponto alto aqui, ó, no ponto, meio ponto alto, né? E vou pular esse ponto baixo, e aqui eu já tinha pulado o primeiro ponto baixo do próximo motivo. Eu vou cortar aqui, ó, um pedacinho do fio, pra gente fazer aqui o acabamento. O acabamento, ó, eu vou tirar aqui da agulha, então eu vou vir, ó, eu seguro aqui esse fio inicial, ó, eu seguro aqui por trás, tá? Pra ele não soltar. Então, ó, eu vou vir aqui, vou passar por trás, ó, desse primeiro pontinho. Eu vou pular o primeiro, tá? Eu venho no segundo, ó, pra dar bem certinho. No segundo, eu pulei aqui o primeiro, você só segura ali pra ele não ficar soltando o lugar. Vou lá atrás, ó, com a agulha, eu puxo o fiozinho. E aqui, ó, de onde o fiozinho está saindo, eu vou passar por dentro aqui do pontinho, ó, e vou puxar ele lá pra trás. Ó, assim, ó, ele vai ficar bem certinho, tá? Mas aqui, ó, pra dar bem certinho, não ficar... Deixa eu só passar aqui, ficou uma alcinha pra trás, eu gosto que fica tudo bem certinho. Pra não ficar solto, eu vou dar apenas um nozinho, tá? Nos dois fios, pra ele ficar bem juntinho um do outro. Ó, apenas uma laçadinha. Aqui, ó, ele fica bem certinho. Arrumar aqui, antes de apertar bem. Essa pontinha de fio, ó, agora eu vou pôr numa agulha de tapeçaria pra facilitar pra mim. Mas eu vou caminhar, ó, aqui onde tá o fio branco, ó. E aqui eu vou pôr na agulha de tapeçaria depois, tá? Fica bem mais fácil pra eu fazer aqui o acabamento, ó. Nesse fiozinho branco, eu vou passar aqui por baixo por vários pontinhos, tá? Que fica mais fácil pra mim aqui. Com agulha de tapeçaria, né? Pra você também, se você não tiver, você pode até pegar ou uma agulha mais fina, com a pontinha mais fina de crochê. Ó, vai passando aqui, ó, por vários, ó, ele fica quase que invisível, tá? Passo aqui por vários, e depois é só pôr um pouquinho de cola na pontinha, vou fazer a mesma coisa com esse fiozinho do outro lado. E olha só, ficou prontinho. Agora, né, como todos os meus crochês, ó, quando eu termino, eu gosto de puxar bem, tá? Nem que ele fique um pouquinho esticado, mas daqui a pouquinho o crochê já começa a voltar. Ó, vou puxando todas as pontinhas, vou pesar, vou medir, tá? O tamanho pra passar certinho pra vocês. E já vou voltar aqui, ó, com a peça prontinha. E ficou prontinho, olha que gracinha. Esse suplá, ó, o que a gente acabou de fazer o vídeo, né, que é o azulzinho, ele ficou pesando, depois de prontinho, 120 gramas, super econômico. E ficou medindo, ó, de uma pontinha aqui até aqui na outra, 36 centímetros, tá? Mas como eu expliquei pra vocês, né, aqui na base, ó, vocês podem aumentar aqui uma ou duas carreirinhas, caso vocês queiram uma peça um pouquinho maior. E se você aumentar uma ou duas carreirinhas, aqui eu pulei dois, né, pulei 2 pontos. No próximo eu fiz o ponto baixo, pulei 2 pontos, no próximo eu fiz os 8 pontos altos. Você pode pular 3 sem problema nenhum, tá bom? Pode pular 3 pontos, pode ser assim, ó, na ponta pula 2, nas pontas, no meio pula 3. Você vai adaptando aí conforme o tamanho do suplá que você fazer e dá super certo, tá bom? Aqui tá o rosa, né, que eu fiz ele com 12 pétalas, que eu expliquei pra vocês. Esse eu fiz com 11, fiz com 12. Ele, depois que a gente arruma bem, ó, ele fica certinho, mas eu achei que ele ficou um pouquinho babadado. Esse daqui que eu fiz com 12, ó, eu fiz aqui uma carreirinha a mais na base, tá? Fiz uma carreirinha a mais na base, então ele ficou com 41 centímetros de diâmetro. Então, aí vocês podem fazer aí da preferência de vocês, tá bom? No vídeo eu ensinei esse que ficou com 36. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!